Ok, começando aqui, vamos direto ao ponto, né? Esse aqui é o mini curso de linguagem de montagem para arquitetura x86. Eu espero que vocês estejam bem confortáveis aí. A gente vai ter um aprendizado bem legal aqui. Vamos fazer uma troca de ideias e a gente vai começar, né? Esse mini curso falando sobre a arquitetura geral e a arquitetura x86 e alguns aspectos da arquitetura x86. Então, a arquitetura x86, né? Ela é a arquitetura dos nossos computadores. Mesmo que os nossos computadores sejam de 64 bits, só que a gente ainda utiliza a arquitetura x86. A gente vai ver isso mais lá na frente. E a gente vai ver também como a gente pode operar diretamente o processador em nossa máquina utilizando instruções assembly. Então, primeiramente, né, me chamo Pedro Botelho, tenho 19 anos, faço engenharia de computação. Vocês podem ver, eu estou no quinto semestre. Comecei em 2019, sei lá quando termina, né? Eu tenho um técnico de enfermagem na profissional de boa viagem. E eu sou o atual monitor de arquitetura de computadores, um dos motivos para eu estar fazendo esse cursinho com vocês, que é para já dar um início, um startup legal aí na monitoria. Quem quiser me contatar, né? Depois eu boto o WhatsApp aí no chat para vocês. Meu e-mail é esse aí. Os contatos já tinha lá no formulário de inscrição. E quem quiser verificar meu GitHub, ver algum projeto legal que eu tenho, é só entrar no meu GitHub, que é Pedro Botelho 15, e tem um repository lá de coisas que eu coloquei lá de assembly, né? Teve uns que eu tirei, infelizmente, mas tá lá. Computer Architecture, só entrar e tá lá. Então vamos começar aqui com a introduçãozinha à arquitetura 286. Primeiramente, né, a gente tem que saber de tudo no começo que é assembly. Todo mundo aqui veio já querendo saber o que é assembly, eu quero aprender assembly, né? Assembly é uma parte primordial da arquitetura, né? Porque o assembly é o que controla o microprocessador. Só que vamos por partes, né? Antes de chegar nessa hora. O que é o assembly? Assim, a gente pode definir o assembly de duas formas. Primeiro, vamos definir o assembly da forma mais básica possível. O que é o assembly? A linguagem de programação de baixo nível. É a linguagem de programação de baixo nível. O que é uma programação de baixo nível? Né? As linguagens de programação elas podem ser categorizadas de acordo com a abstração que elas proporcionam do hardware, né? Da sua máquina, daquela peça. O que aquela linguagem ela pode abstrair do hardware? Como é que eu vou poder mexer na memória de uma forma mais fácil? Como é que eu vou mexer no processador de uma forma mais fácil? Mexer naquele dispositivo de armazenamento sem precisar ficar me preocupando com aspectos da arquitetura, né? Então é isso que a linguagem de programação de alto nível faz. Ela abstrai as suas dinâmicas de hardware. Então C, por exemplo, é uma linguagem de alto nível de abstração, ou seja, ela abstrai demais. Você não precisa ficar se preocupando com memória principal, memória externa, né? Você não precisa ficar se preocupando com buffer, com barramento, esse tipo de coisa. Já o assembly, ele te proporciona um baixo nível de abstração, ou seja, você está pertinho do hardware, você pode programar com um pouco mais de liberdade, porque você não vai ter abstração de quase nada. Então, o assembly ele é uma linguagem de programação de baixo nível, sem abstração. Poucas abstrações, porque ainda assim é meio complicado você programar sem abstração nenhuma. Então, você vai ter algumas abstrações, só que todas são benéficas, você tem um controle bem maior em assembly do que você teria em C. Então, resumindo, para você programar em assembly, você vai programar o processador em si. Você vai utilizar instruções do processador na linguagem assembly. Então, de acordo com isso, né? Então, quando você programa em assembly, você programa para o processador. Você programa para aquele processador. Você programa em cima dele. Então, você programar em assembly é programar o mais próximo possível do processador quanto você pode. Essa é a teoria mais simples que tem. A gente pode também definir o assembly de uma forma mais prática, de uma forma menos simples. Toda arquitetura, né, ela tem uma instrução, um conjunto de instrução diferente. Então, cada processador
que está numa certa arquitetura de computadores, né, uma certa arquitetura de processadores, ele vai ter diferentes instruções. Então, se eu tenho uma linha de processadores aqui, outra linha aqui, cada linha de processadores vai ter instruções diferentes da outra linha, né? Então, toda vez que eu faço uma nova linha de processadores, toda vez que eu pego uma nova linha de processadores, eu vou precisar de instruções para mexer naquele processador. Então, as pessoas iam antigamente, faziam documentações, né? Ainda hoje, todo mundo faz documentação quando faz um processador. Só que, para você mexer no processador, você precisa de instruções. E as instruções de mais baixo nível são totalmente numéricas. Então, para você programar um processador, você precisa de números. E isso nem sempre facilita o desenvolvimento. Então, foi criado, né? Foi tida a ideia de substituir os números por letras. Então, a gente tem aquele conjunto de instruções da arquitetura, o ISA, né? Instruction Set Architecture. E ele tem instruções ilegíveis e inteligíveis que são todas em números. Todas as instruções são numéricas. E a solução de resolver isso, para você poder programar para um processador, é utilizar instruções em formato de texto. Mais especificamente, texto mnemônico. Texto mnemônico é um tipo de texto, é uma técnica utilizada para você olhar para um texto e você lembrar. Você olha para um texto e você vê. Esse texto significa alguma coisa. Eu estou lembrando de alguma coisa quando olho para ele. Então é isso que o Assembly é. Ele vai te facilitar inconscientemente a programar. Ao invés de números, você vai usar textos que se parecem com... Você vai usar palavras que se parecem com textos em inglês. A gente tem a instrução MOV, né? M-O-V, que ela significa move em inglês, né? Então, a gente tem as instruções assembly e as instruções totalmente de máquina. E as instruções assembly, elas têm uma correspondência quase direta com as instruções de máquina, que a gente chama de código de operação de máquina, opcode. E não tem quase nenhuma abstração. Você pode utilizar instruções assembly como se fosse instruções de máquina, que a abstração é quase zero. É quase direta, né, a correspondência. Então, resumindo tudo isso que eu falei, o Assembly é a interface da CPU. Você consegue programar a CPU por meio do Assembly. E a gente tem uma frase bem interessante que é: o Assembly é o código de máquina que não é código de máquina. Só que você fica pensando, como assim, né? O código de máquina, propriamente dito, são números. Só que o Assembly não são números, eles é texto. Então, o Assembly, você consegue programar por processador utilizando as instruções de Assembly. Só que ao invés de você fazer isso utilizando números, você faz utilizando textos. Dessa forma, seu código fica inteligível, você consegue entender aquele código. Então, o Assembly é código de máquina que não utiliza números, ele utiliza textos. Então, isso aí já veio para facilitar a programação de um processador. Olha aí, coloquei aqui dois códigos, né? Um código de máquina propriamente dito, né? Que é em numérico, que é o 0x8863, C3. O que ele significa? Movimento de um registrador para o outro. Mas, tipo, você olha para esse código de máquina, você não entende muito bem o que é, né? Você fica meio perdido. Agora, você olha para o código referente no Assembly, move BLAL. Você já vê o move, você pensa, poxa, é uma movimentação, é mover alguma coisa. BL e AL são registradores, isso aí a gente vai ver mais na frente. Então, o Assembly já te dá uma visão bem mais fechada, bem mais interessante do que o código de máquina. Eu coloquei aqui embaixo os níveis de abstração. Quanto mais distante do hardware, maior é a abstração. Linguagens estruturadas, orientadas a objetos, né? Linguagem estruturada, por exemplo, C, C++, elas têm uma distância do hardware. Já linguagens orientadas a objetos e interpretadas, como Python, Java, são ainda mais distantes do hardware, né? Por isso que a gente fala que o C é mais baixo nível do que o Java. Só que o Assembly ele ainda é mais baixo nível do que o C, porque ele está mais próximo do hardware. Se a gente dizer que o hardware está bem aqui, então acima do hardware a gente tem as instruções puramente numéricas, os opcodes, e acima dos opcodes a gente tem o Assembly, que é a linguagem mais baixo nível entendível pelos humanos. Você pode até programar em opcode, só que não é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, recomendada, né? Porque é em binário, né? Aquela coisa super baixo nível. Então, basicamente é isso. Os nossos níveis de abstração. A gente consegue definir uma linguagem pelo nível de abstração. O quanto eu consigo controlar o hardware. Se você conseguir controlar pouco, ela é
alto nível. Se você conseguir controlar o hardware de maneira mais livre, é baixo nível. Por exemplo, o assembly. E o que é assembler? Tem muita gente que confunde, né? E vamos dizer, vamos programar assembler. Não, assembler não é assembly. Assembly é a linguagem. Assembler é o nome de um software que a gente utiliza para poder programar em assembly. O nome assembly ele já deriva de assembler, porque o pessoal primeiro pensou no nome de assembler para depois pensar no nome de assembly, né? Primeiro eles pensaram no nome do programa que faz você programar em assembly para depois pensar no nome da linguagem, né? Então o que eles pensaram? A gente tem que fazer um programa que monte outro programa que consiste em várias partes, né? A gente tem um programa que ele consiste em várias partes. E esse programa assembler, ele vai pegar esse programa que consiste em várias partes e montar num programa só. Então ele vai montar, ele é um montador. O assembler vai montar um código assembly em um código só, né? Porque o código assembly, a gente vai ver mais na frente, ele é separadinho. Então a gente tem que montar ele em um código só para ele poder rodar. Então assembler nada mais é do que o montador, ele que vai montar o código assembly. Vocês estão vendo aí essa imagem, elas mostram o processo de compilação e de montagem, né? Desde o código C até o código de máquina, que é aquele que a gente bota ponto barra e o código e ele já o seu programa ele já executa. O processo de compilação, né, ele converte o código em alto nível para a linguagem de máquina, para o código assembly, né, mnemônico. E a montagem pega esse código assembly que foi compilado, né, pega esse código e monta para o código de máquina. De novo, a gente tem um código C repassado para o código de assembly e montado em código de máquina. E é nesse código de máquina que é utilizado as operações mais baixos níveis possíveis, né? Que é tudo binário, é tudo em máquina, é tudo no processador lá. E a gente que programa em C, a gente tem pouca visão dele. Só que você que programa em assembly, você vai ter uma visão mais interessante, você vai ter como controlar melhor, digamos assim, o processador. E o assembler, ele pode fazer adições, né, para facilitar a programação. Assim como o C tem diretivas de pré-processo, o assembler também pode te dar diretivas de pré-processo, diretivas de assembler, diretivas de pseudo-instrução. A gente vai ver isso mais lá na frente. Então, resumindo tudo isso, todo programa, uma hora ou outra, em última análise, vai executar no nível mais baixo, vai executar no processador. Eu coloquei uma frase aí que eu achei muito interessante, que você programar no baixo nível te ajuda a entender e apreciar, né, os detalhes da toolchain. O que é toolchain? É aquela coisa, aqueles conjunto de ferramentas que você utiliza para sair do código e chegar no programa. Então, se você tem o seu programa C, seu Hello World, você tem que compilar para rodar, né? Isso é o toolchain. Imagina aí, toda vez que você for fazer um Hello World em C, você tivesse que fazer em Assembly, que é um código grande. Isso aí não é pra todo mundo não, cara. É meio chato a pessoa toda vez que for fazer tem que ter a paciência de fazer em Assembly. E é pra isso que a gente tem o Assembler. O Assembler ele vai fazer esse procedimento de converter o código C, o código ou qualquer outro código de alto nível, pro Assembly, né, e pro código de máquina. O Assembly vai juntar e te dar o código de máquina. Então, resumindo pela última vez, a compilação, né? Dizem que o compilador ele faz tudo isso. Só que dentro do compilador a gente tem várias coisas. Tem o processo de compilação, o processo de montagem, o processo de linkagem. Só que vamos resumir aqui para a gente para o próximo slide, né? A compilação é do C para o Assembly, do alto nível para o baixo nível, e a montagem é do Assembly para o opcode. E aí sim a gente consegue rodar nosso programa. Tem várias razões para a gente aprender Assembly, né? Eu coloquei até algumas nos status para quem viu. A razão principal é entender como uma arquitetura específica funciona. Se você quiser entender como é que a arquitetura x86 funciona, a melhor forma é estudar Assembly. Se você quiser entender como é que seu Arduino funciona, a melhor forma é pegar um microcontrolador AVR e programar Assembly para ele. Se você quiser entender como é que a arquitetura ARM funciona, Assembly também. Cada arquitetura, né, como eu já expliquei antes, cada arquitetura tem um conjunto de instruções. Logo, cada arquitetura tem um Assembly diferente.
E isso a gente vai te proporcionar uma consciência do que realmente acontece. Por isso que lá no começo eu coloquei, para programadores conscientes. Vamos nos conscientizar de como aquele nosso código de alto nível ele vira assembly e depois vira código de máquina, né? Então, eu coloquei essa frase aqui, que eu até coloquei também no formulário. Conhecer o campo de batalha é antecipar o movimento do inimigo. Conhecer o inimigo é antecipar a vitória. Então a gente tem que conhecer nosso campo de batalha. Qual é o nosso campo de batalha? É aquela arquitetura x86 que todo mundo tem no seu processador aí. E se a gente conhecer o nosso campo de batalha, a gente pode entender melhor como é que a gente vai lutar naquele campo. E é importantíssimo isso. Muito importante a gente saber onde a gente está trabalhando. Tem várias outras razões, né? Eu coloquei aí algumas. Controle direto sobre recursos do sistema, né? Como modificar registradores, acessar endereços específicos e especialmente interfacear com elementos do hardware por meio de interrupções. A gente pode interfacear com o barramento, por exemplo, PCI Express, se quiser, utilizando o assembly. E isso é importantíssimo, a gente poder utilizar esses interfaces de baixo nível, registradores, memória e elemento de entrada e saída. A maior eficiência que a gente vai conseguir é programando em C e em assembly. Por quê? Porque o C geralmente ele é mais eficiente na maioria dos casos. Porque o compilador GCC, G++, os compiladores hoje em dia eles são muito eficientes. Então geralmente eles vão compilar o programa, vão passar ele para o código de máquina da melhor forma possível. Então você como humano talvez não ia conseguir fazer esse mesmo processo de eficiência, né? Já o assembly ele é eficiente em alguns casos específicos. Tem alguns casos específicos que o compilador ele não consegue a melhor eficiência, como em operações vetoriais, né? Na autovetorização, como por exemplo usando AVX, AVX2, AVX512, SSE4, são termos avançados aí de operações vetoriais. Um preço que o compilador paga, o preço que a gente paga para utilizar o compilador é o tamanho, né? O programa feito em assembly, um programa exatamente igual, feito em C, e quando ele é compilado para o código de máquina, ele vai estar maior, em torno de 4 vezes maior. Então, se você está programando para um microcontrolador que tem 4 KB de memória RAM, se você programar ele em C, talvez não dê espaço de você colocar tudo. Agora, se você programar em assembly, você consegue colocar o que você quiser. Então, uma das maiores eficiências do assembly é o tamanho. Você consegue fazer muita coisa com pouca memória. Leva mais instruções, leva mais tempo, só que se você tiver limite de tamanho, então o assembly é a melhor escolha. Então, de forma específica, né? De forma geral, a melhor forma é programar em C e a sua função principal e tal, C, C++, e programar em assembly algumas partes específicas que precisam interfacear a baixo nível, que precisam fazer alguma operação que no alto nível não é possível. E a gente tem muitas coisas que só dá para fazer em assembly. A maioria dessas coisas é interrupções. Você não consegue fazer a maioria das interrupções em C. Você até consegue utilizando funções pré-prontas, só que a maioria dessas funções elas têm adições e talvez isso deixe seu código mais lento, caso você queira aumentar ao máximo a sua dinâmica, a sua performance. Então, a utilização de interrupções dá para fazer em partes no C, só que no assembly é sem limite, você consegue fazer todas as interrupções que você quiser. Primeiro que para utilizar as interrupções, você vai conseguir um entendimento melhor de manejo de operações de I/O, de entrada e saída. Você pode utilizar interrupções de hardware, interrupções de software. Interrupções de hardware são muito importantes na criação de drivers. Então quem vai participar na indústria vai precisar saber disso. Vai precisar criar um driver para um sistema embarcado que vem aí. Você também pode utilizar interrupção de software, que são muito conhecidas pela interface do programa com o mais baixo nível ainda. Um grande exemplo de interrupção de software são as chamadas de sistemas, né? Você pega o seu programa e faz uma interação daquele programa com o sistema operacional. Então você tem seu programa, tem um kernel, você consegue fazer essa dinâmica de comunicação utilizando chamada de sistema. E a chamada de sistema nada mais é do que uma interrupção de software.
Além de interrupções, que é uma coisa um pouco avançada do Assembly, só que é uma coisa muito legal de se aprender, a gente também tem operações aritméticas que são um pouco complexas para fazer no C. Tem algumas operações vetoriais de ponto flutuante que no C é meio difícil de fazer. Você pode utilizar intrinsics para fazer operações vetoriais, só que no Assembly é 100% de certeza que ele vai ser mais otimizado. Tem muitas opções no C, no GCC, aliás, para otimizar o seu código baseado em alguns parâmetros. E ainda não faz a autovetorização da forma mais interessante. Então, você, programador, vai lá e programa seu código em Assembly para fazer a operação vetorial e você vai ter um ganho bem melhor. Outras aplicações mais obscuras, né, é a engenharia reversa e a exploração de binários, que são duas coisas que se comunicam. Engenharia reversa é você desmontar um programa, descobrir como ele funciona. E você faz isso utilizando a Assembly. Você pega as instruções dele e vai verificando o memdump, né, e vendo como é que aquilo funciona. Isso aí, para você fazer engenharia reversa, você tem que saber Assembly. E para você fazer exploração de binário, você tem que saber Assembly também. Exploração de binário é você pegar o binário, você pegar o memdump de um programa e encontrar falhas que podem ser exploradas, que podem ser melhoradas, né? E eu tô falando aqui de coisas legais, não tô falando de você pegar um programa e explorar as falhas dele e conseguir adentrar. Não. Você tem que encontrar as falhas exploráveis, né? Utilizando a exploração de binários e poder melhorar o programa, poder corrigir um erro. Isso é muito interessante. Só dá pra fazer isso com a Assembly. Você também pode utilizar o Assembly para melhorar suas habilidades de programador. Para programar Assembly é um pouco mais difícil, você tem que ter um pouco mais de atenção. E é importante que para você programar Assembly você tem que ter muita atenção. Então, se você tem atenção de programar no Assembly, você tem toda aquela atenção, todo aquele cuidado. Quando você vai programar no C, você tem um entendimento melhor e vai ser mais fácil para você. Como eu já falei antes, alguns trechos de código não ficam tão otimizados, então você tem que otimizar eles em Assembly. Caso o seu programa, por exemplo, rode em 1 segundo, você quer que ele rode em 50 microsegundos, aí você tem que dar um jeito de se virar com a Assembly, né? E programação de microcontroladores específicos. Microcontrolador muito pequeno, você tem que fazer um código para ele, em C não cabe, você tem que fazer em Assembly. E isso é um exemplo básico. Alguns microcontroladores têm poucos bytes de memória. Como, por exemplo, alguns AVRs bem simples, você tem que programar em Assembly, porque o código em C não vai caber. Muito provavelmente. Eu trouxe aqui algumas informações legais sobre arquiteturas gerais, né? Um termo interessante aí, que vocês talvez nunca tenham escutado, é a arquitetura, que eu já falei bastante, só que eu nem disse o que era. A arquitetura é basicamente uma família de processadores. Essa família de processadores, eles são vários processadores que eles foram lançados, né, um atrás do outro, como se fosse uma linha, né? Aí a gente tem uma linha de carros, a gente tem uma linha de roupas, a gente tem uma linha de processadores também, que é a arquitetura. Ele descreve, a arquitetura, né, descreve características da linha de processadores. A gente tem várias arquiteturas aí, eu separei algumas aí. A x86 que a gente vai estudar aqui, ela nasceu lá em 78 com 8086 da Intel, quando ainda podia dar nome de número, quando podia dar o nome para o processador como número, né? Ele nasceu com 8 bits de processador de 8 bits. Hoje em dia eles são de 32 bits, né, os processadores x86. Eles estão dando espaço ao AMD 64, que foi lançado em 2003. E como o AMD Opteron, né? E ele atualmente, e desde o lançamento, ele opera em 64 bits, né? À toa que o nome é AMD 64. E ele tem retrocompatibilidade com o x86. Por isso que também é chamado de x86-64, quando ele foi para a Intel. E o x86 serviu de base para muitos processadores. Tanto que um dia desse não, acho que já faz um tempinho que a AMD e a Intel eles firmaram um acordo de compatibilidade de arquitetura. Se você pegar um AMD, você consegue utilizar instruções da Intel e vice-versa. Isso tem algumas exceções, mas enfim. E tem a arquitetura ARM, que é muito conhecida, de sistemas embarcados. O design dela é de sistema embarcado, é próprio para isso. Nasceu com o ARM 1 da Corning, lá em 85, e opera em 32 bits atualmente. É muito utilizado. Você talvez tenha até um ARM na sua casa, você não sabe. Eles são embarcados em pequenos sistemas. Um sistema microprocessado,
que todo mundo tem aí. Eu tô dando aula aqui no meu computador. Ele é um sistema microprocessado. Por quê? Porque ele é regido por um processador. Tem um processador aqui que controla tudo. E esse sistema microprocessado ele é composto por algumas coisas. Composto pela CPU. A CPU ela executa instruções, né? E a CPU ela ainda é o cérebro do computador. E ela é separada em duas unidades principais. A unidade de controle, né? Ela controla o fluxo de dados e a execução de instruções. E a unidade lógico-aritmética, ULA, ela realiza operações lógico-aritméticas. E a gente, além da CPU, a gente tem a memória interna. Memória interna, né? Assim como toda memória, é um dispositivo que armazena dados. Memória interna, ela é volátil. A gente chama ela de memória RAM, né? E a gente não vai falar de memória externa aqui. A gente vai utilizar a memória interna como um sistema de memória principal do computador. Vamos esquecer que a memória externa existe. Vamos utilizar essa memória interna. Vamos voltar lá para os primórdios, que é mais simples. A gente também tem dispositivos de I/O, que ele faz a interface do computador com o meio externo, utilizando os barramentos, né? A gente tem um dispositivo de entrada, por exemplo. Esse dispositivo de entrada, como por exemplo o teclado, você clica aqui no botão e o computador capta esse input, né? Dispositivo de entrada. Um dispositivo de saída, como por exemplo um fone, ele manda um sinal do computador para o fone. E um dispositivo de entrada e saída, como por exemplo o celular, que ele pode não ser um periférico, né? Só que ele é um dispositivo de entrada e saída, porque você consegue dar o input nele, você tem o feedback. Um dispositivo de entrada e saída que você conecta no computador, por exemplo, é uma multifuncional, porque ela tem um scanner e tem impressora. E a gente tem três tipos de barramentos, né? O barramento, como eu já falei, ele vai deixar que você comunique com os componentes do sistema. Então, tem como os componentes de dentro do sistema se comunicar entre eles utilizando os barramentos. A CPU consegue se comunicar com a memória utilizando os barramentos. Um dispositivo de I/O se comunica com a memória utilizando o barramento. Você tem três barramentos: o barramento de dados, de endereços e de controle. O barramento de dados leva dados, o barramento de endereços leva endereços e o barramento de controle leva sinais de controle enviados pela UC, unidade de controle. Eu coloquei aí o sistema básico de um computador. O x86 ele segue o modelo do Von Neumann, né? Então ele é propício ele passar pelo gargalo de Von Neumann, que a memória ela atua numa frequência menor do que o CPU, então você vai ter um gargalo ali na comunicação. E como o modelo do Von Neumann ele não tem duas vias, né? Ou seja, ele só pode acessar e ler e escrever uma vez só exclusivamente, então você não pode ter acesso simultâneo. Então isso já dá também mais um gargalo. Então você tem esses dois probleminhas aí que a ARC 386 passa. Aqui tá os três barramentos, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre eles. Só quero que vocês percebam isso, que a memória você só consegue acessar ela de uma vez por vez, né? É exclusivo. Ou você lê a memória ou você escreve a memória. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Então eu coloquei aqui do lado também o sistema de Von Neumann, que é uma memória, a CPU, que é dividida entre unidade de controle e ULA, e os dispositivos de entrada e saída, que eles se comunicam com o processador. Eu trouxe aqui o sistema de numeração, falar aqui bem rapidamente, que a gente já está um pouco atrasado, né? O sistema decimal, que é o sistema básico, ele é composto pelos números 0 a 9, é simples. O sistema decimal que a gente mais utiliza, só que ele não é apropriado para algumas utilizações, já que a memória, já que o computador ele opera em bits, né? Então a gente pode utilizar o binário, que ele é composto só por 0 e 1, e é só o computador entende. O computador só entende o binário, porque além dele ser o sistema numérico mais simples, dá para a gente representar os bits numéricos, ou seja, o 0 e 1, dá para a gente representar eles utilizando eletricidade, utilizando níveis lógicos. Então se você tem uma voltagem de 5 volts, você tem um nível lógico alto, 1. Se você tem 0 volts, você tem 0. Então você consegue representar binário utilizando eletricidade. E dessa forma ele pode ser entendido pela CPU. Só que programar em binário é um pouco complicado, né? Então a gente acaba utilizando hexadecimal, que a gente consegue representar 4 binários em cada dígito hexa. Ou seja, isso aqui representa... Opa, cadê? Tá aqui.
Isso aqui representa 8 bits, né? Como daqui a pouco a gente vai ver, 8 bits binários. Então a gente pode representar o decimal normal, né? Você coloca o decimal e já vai direto. Já o hexadecimal a gente pode representar ou com 0x na frente ou com um Hzinho aqui no final. O binário da mesma forma, ou com 0b aqui no começo ou com um bzinho aqui no final. O decimal e o hexadecimal a gente entende. E o binário o PC entende. Tem alguns computadores que eles pegam esse programa em hexadecimal e eles transcrevem para o binário, né? Lá no baixíssimo nível. Mas geralmente é binário. E a gente tem que, como eu já falei, um dígito binário equivale a 1 bit e um dígito hexadecimal equivale a 4 bits. Logo, 2 hexa equivale a 1 byte, né? 1 bits, 8 bits. E se você tiver 4 hexa, você tem 2 bytes. Se você tiver 8 hexa, você tem 4 bytes. Então, só falando aqui rapidamente, quem já programou em C, C++, Java, que eu espero que todo mundo aqui tenha programado pelo menos em um, sabe dos tipos básicos, tipos primitivos. A gente tem o char, né? O short, o int, o double. E o char ele ocupa 1 byte, o short ocupa 2, o int normalmente ocupa 4 bytes e o double ocupa 8. E a arquitetura 286 ela mapeia alguns tipos de dados que ela suporta. Então, a arquitetura 286 ela suporta mais ou menos assim, uns 8 tipos de dados, só que eu só vou falar de 5 aqui. O byte, o word, double word, quad word tem 1 byte. O byte, né, ele é 1 byte, o word é 2 bytes, double word é 4 bytes, o quad word é 8 bytes e o tem byte é 10 bytes. É bem acrônimo, né, bem acrônimo. Você consegue ler aqui, você já sabe. Aqui é 1, né, aqui é 2, aqui é 2 vezes 2 é 4, aqui é quad. Quad vezes 4 vezes 2 é 8, né? E 10 vezes 1 é 10. Isso é bem fácil, é mnemônico. Você vê, você já sabe o que é. E fazendo você utilizando os dados, os tipos de dados primitivos e fazer uma comparação com os do x86, a gente pode dizer que o char é semelhante ao byte, que o short é semelhante ao word, que o int é semelhante ao double word e que o double é semelhante ao quad word. Tanto que quando você vai usar o double usando assembly, você tem que utilizar quad word, você tem que utilizar 64 bits. E é tudo em potência de 2, né? Ou seja, esse aqui, por exemplo, é 2 elevado a 32, que dá 4 bilhões. Eu acho, eu não lembro. 4 bilhões. E toda vez que você vai acessar valores, a gente vai utilizar dois termos, que é o MSB e o LSB. Então, vocês têm que lembrar disso. MSB é Most Significant Byte, né? O byte mais significativo. E LSB é o byte menos significativo. Então, se a gente tem um valor como, por exemplo, 0x1234 em hexa, esse 12 é o mais significativo, porque ele está mais à esquerda. E o mais à direita, 34, ele é o menos significativo, pois ele está à esquerda, né? Quanto mais aumenta para cá, maior fica o valor, né? Esse aqui, por exemplo, seria 1000, esse aqui é 2000, e esse aqui é como se fosse um decimal normal, esse 4. Então, esse tem um valor menor do que esse, então esse aqui é mais significativo do que esse. Essa parte aqui é o MSB e esse é o LSB. Então, espero que vocês lembrem aí. Se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone aí e a gente debate. Falando aqui rapidamente sobre os registradores, que são células de armazenamento mais rápido do computador, né? Elas têm acesso rápido justamente porque elas estão dentro da CPU. Tem a CPU, né? E dentro da CPU, lá na unidade de controle, a gente tem um banco de registradores, que são pequenas células de armazenamento de acesso super rápido. Porque o processador não vai precisar buscar lá na memória, não vai precisar buscar na caixa. Ele já está dentro dele, já está lá dentro do processador, tem os registradores. E a gente vai utilizar muitos registradores para fazer manipulação de dados, para não precisar ir na memória pegar um dado. A gente pega o dado da memória, coloca no registrador e consegue manipular ele de uma forma muito mais rápida. Coloquei aqui um exemplo. Você passa dados da memória principal para registradores para serem manipulados na ULA, para fazer uma soma, para fazer uma subtração, para não precisar ficar indo na memória gastando tempo, porque é custoso esse processo. Então a gente coloca no registrador e faz
o intermédio. No x86 a gente tem 16 registradores a princípio. Depois de um tempo eles adicionaram 8 registradores. Foi 8, acho que foi 8, né? Só que esses registradores são no modo 64 bits. A gente vai mexer só no modo de 32 bits, modo de processamento. Então a gente tem armazenamento rápido e temporário, e eles são essenciais para a utilização de instruções. Então tem instruções que só vão sair com são registradores. Tem algumas instruções que dá para você fazer sem registrador, só na memória, só que são poucas. Desses 16 registradores, a gente tem registradores de propósito geral, esse da esquerda, e de propósito específico. Os de propósito geral, você pode utilizar eles quase livremente, com exceção do ESP. E os de propósito específico você não pode modificar. Eles têm um propósito específico, então eles têm a sua... Como é que eu posso dizer? A sua importância já está lá, você não precisa ficar mexendo neles. Agora você precisa deles. Especialmente esse EIP, que a gente vai ver mais tarde. E os registradores eles podem ser explícitos ou implícitos. Cada registrador desse aqui tem 32 bits. Como o nossa arquitetura x86 ela é de 32 bits, todos os registradores têm 32 bits. Então, a gente pode ter registrador de 32 bits, registradores, né? Só que a gente pode pegar partes desse registrador e acessar partes menores. Então a gente tem como acessar partes de 16 bits e de 8 bits também. Cada registrador, né, eles tem um uso especializado. O EAX, por exemplo, ele é um acumulador. Então, quem programou em EAS, lembra lá do acumulador, né? Pronto. O acumulador do EAS aqui é o EAX, que é o registrador protagonista. Ele é o protagonista da história. O EBX é um registrador de base. E o EBX e o EDX eles são meio que os mais de propósito geral, porque geralmente a gente não usa muito eles assim no dia a dia. O SX é um contador, a gente vai utilizar ele muito para contar loops, né? O SI, o EDI, o EBP e o SP são os chamados registradores de base e índice. O SI e o EDI significam índice de origem e índice de destino. Então geralmente a gente vai utilizar esses registradores para caminhar na memória. A gente vai utilizar o SI, por exemplo, para fazer um mapeamento de um array na memória, fazer um mapeamento de uma string, né? Já o EBP ele representa a base da pilha, ele vai guardar a base da pilha do programa. Já o SP ele vai guardar o ponteiro de pilha. Não vai dar tempo de falar de pilha. Se por algum acaso sobrar um tempinho no final, eu posso falar alguma coisa de pilha para vocês. O EIP é o ponteiro de instrução. Ele junto com o EAX, ele é o protagonista, né? Porque sem o EIP não tem assembly, não tem nada. Ele basicamente aponta para a instrução que vai executar. Então, se você executa a instrução, o EIP está apontando para a próxima instrução que vai ser executada. E assim ele faz com que o programa funcione de forma previsível. E tem como você tá sempre de olho no que vai acontecer. E ele é muito importante mesmo. O registrador flags, ele guarda o estado do processador. Então, se o processador faz alguma coisa, se ele faz uma adição, uma subtração, vai salvar o estado dele no flags. E é muito importante a gente saber disso, para a gente conseguir fazer algumas operações de comparação. Já esses registradores aqui, CS, DS, SS, ES, FS, GS, eles são de segmento. A gente vai falar deles um pouco mais à frente. Vamos deixar um mistério. Mas eles não são muito importantes da forma que a gente está trabalhando, não. Por que eles não são importantes? Porque é o seguinte, o processador ele tem algumas formas, alguns modos de processamento. O modo de 16 bits, de 32 bits e de 64 bits. O de 16 bits é o modo real que a gente chama. Aí no modo real a gente vai utilizar bastante os registradores de segmento, que são aqueles ali. Só que como a gente vai utilizar agora só o modo de 32 bits, que é o modo usuário, a gente não vai ter nem como utilizar ele. Vou ver esse daqui pro final do curso, eu mostro um exemplo de modo real. E o modo de 64 bits a gente vai utilizar registradores maiores de 64 bits, só que também não está no escopo. Como eu já falei, a gente pode utilizar partes do registrador de propósito geral. Então se eu tenho um EAX aí, por exemplo, eu posso acessar o EAX de 4 bytes, eu posso acessar uma parte do EAX de 2 bytes, e eu posso acessar uma parte ainda menor de 1 byte. A gente tem um nome de 32 bits,
um nome de 16 bits e dois nomes de 8 bits cada. Isso é aplicável ao EAX, o EBX, o ECX e o EDX. Eu posso acessar, por exemplo, o EBX, o BX, o BH e o BL. O H significa high, que é alto, e o L significa low. Porque é o seguinte, a gente tem o EAX, a gente pode acessar os 2 bytes mais baixos dele, ó. E esses 2 bytes mais baixos a gente chama de AX. E a gente pode acessar o LSB, né, o byte menos significativo do AX, ou o MSB, que é o mais significativo. O menos significativo a gente chama de AL, que é o low. E o mais significativo a gente chama de H, que é o high. E é muito importante isso. Cada um desses tem 8 bits, né? Juntos eles fazem 16. Como esse aqui é só uma parte, esse aqui é 32 bits, porque ele cabe 2 aqui. Beleza? Então, basicamente é isso. A gente pode utilizar e acessar registradores a partir de alguns nomes. Outros registradores, dá pra gente acessar só a parte de 32 bits e a de 16. No caso aí é o ESI, o EDI, o EBP e o SP. A gente só consegue acessar a parte de 32 bits e a parte de 16 bits, como eu já falei aqui. Isso é mais no modo real, a gente não vai utilizar isso. Então tem em mente que a gente consegue acessar a parte de 16 bits tirando o E e acessar a parte de 8 bits trocando o X pelo um H ou pelo um L. Então espero que isso tenha ficado claro. A hierarquia de memória, né? Todo mundo estuda isso aqui quando está estudando arquitetura geral. A gente consegue acessar a memória, todas as memórias do programa, né? Quando está no assembly. Quando a gente está no C, a gente tem uma certa abstração. Mas a gente pode classificar a hierarquia de memória a partir de um certo nível. O nível mais alto, o nível que a memória ela é mais cara e ela é mais rápida. E é o registrador. A gente tem a memória RAM depois, a gente tem a memória cache. Desculpa. E tem a memória cache, depois a memória RAM. E elas são hierarquizadas quanto a custo por bit. 1 GB de registradores é infinitamente mais caro do que 1 GB de memória RAM, né? Muito caro porque eles são muito rápidos. Eles ficam dentro do registrador, dentro do processador. Então é importante vocês saberem que registradores é a memória mais rápida que vocês vão ter dentro de um programa, dentro de um computador. Depois a gente tem a memória cache e a memória RAM, que também é rápida, mas nem se compara com o registrador, né? A gente tem como utilizar as instruções, né, na CPU. E as instruções é uma coisa que a CPU sabe fazer. A gente consegue utilizar instruções para fazer operações de movimentação de dados, operação de controle de alguma coisa, interrupções. Instruções elas também conseguem manipular coprocessadores, né? Em resumo, instrução é uma operação que a CPU executa. Instrução é uma coisa que a CPU sabe fazer. Então tudo que é feito no computador é regido por instruções. E eu coloquei do lado, né, um exemplo de instruções x86, o MOV e o ADD. Você consegue descobrir, né, o que isso aqui funciona só pelo nome. Isso aqui é MOV, você vê que é MOV. Isso aqui é ADD, você vê que é para somar alguma coisa. E aqui tem registradores. E aqui tem números. Então você sabe que vai acontecer alguma coisa aí. E daqui a pouco a gente vai descobrir o que acontece. E saindo desse pressuposto que instrução é alguma coisa que a CPU sabe fazer e que tudo no computador é feito por instruções, a gente tem um certo, como é que eu posso dizer, uma certa filosofia para o computador. O computador escolhe qual filosofia ele volta, né? Vamos dizer assim. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Que todo computador ele tem um certo conjunto de instruções. Toda arquitetura tem a sua conjunto de instrução. E cada conjunto de instrução segue uma linha. Cada conjunto de instrução segue um design. Tem 2 tipos de design que são os mais conhecidos, que é CISC e RISC. CISC é um conjunto complexo de instrução, que é o design original, que foi o primeiro criado. As instruções levam vários ciclos. E de exemplo de CISC, a gente tem o x86, o x86-64, né? E o MSC51, que é a família de microcontroladores do 8051, que é bem antigo.
A gente também tem o RISC, né, o conjunto reduzido de instruções, que ele surgiu como redesign do CISC. Então eles pegaram o CISC, fizeram o redesign e surgiu o RISC, em que as instruções levam apenas um ciclo de clock, elas são muito mais rápidas. Para você fazer um código em RISC, leva mais instruções, só que acaba sendo mais rápido. Exemplos é a arquitetura ARM, a arquitetura VR, a arquitetura PIC. E a maioria dos microcontroladores, muitos poucos microcontroladores, mais especificamente os mais antigos, são CISC. E o cenário atual de microprogramadores, né, que programadores CISC, microprocessadores, né, processadores CISC estão incorporando coisas do design RISC. Então, nossos processadores, que algum tempo atrás eram 100% CISC, agora estão incorporando coisas RISC, né? Então, pegando instruções que levam apenas um ciclo de clock, instruções com tamanho fixo, né? Tentando incorporar o RISC, porque o RISC ele é um redesign para melhorar o desempenho. E saindo um pouco da teoria, vamos um pouco aqui para a prática. Vamos aqui para as instruções em assembly. O que são as instruções em assembly? São as instruções do processador, né? A gente consegue controlar o processador utilizando as instruções do assembly. Repetindo, todo processador tem um conjunto de instrução. E todo conjunto de instrução tem uma porrada de instrução. E para você utilizar essas instruções, você tem duas formas. Ou utiliza o assembly, ou utiliza código de máquina. Só que é meio complicado utilizar código de máquina. E a gente utiliza o assembly para fazer esse controle. E qual é a ideia central do assembly? É utilizar mnemônico ao invés de opcode. Isso vai facilitar a programação. Olhem aí dois exemplos que eu coloquei. Esse número gigante significa o quê? Para você usar a instrução move é a x3. E esse número menor aí, 41, é o inc e a x. São duas instruções que, se não existisse assembly, toda vez que você fosse fazer a instrução de move dessa forma, você tem que fazer esse número gigante. E isso não é legal, né? Isso não é nada legal. Você tá aqui, tem que ficar atento à memória, tem que ficar atento a muita coisa. E isso não é legal. Outra ideia importante, além dessa facilitação aí de substituir opcodes por mnemônicos, é a visão próxima do hardware. Você consegue mover valores para a memória de uma forma mais simples. Você tem um certo endereço e você quer colocar naquele endereço específico, como o exemplo aí é o 50. Eu quero mover o que está no acumulador para o endereço 50. Então eu faço essa instrução aqui em assembly. Move EAX 0x50. Para a gente fazer uma comparaçãozinha, lá no C, para a gente fazer uma coisa assim parecida, a gente utiliza posição memória, né? Igual a um valor. Esse valor aqui no caso é AX. Só que a gente não tem como saber que posição de memória é essa, né? A gente não tem uma visão próxima, a gente tem uma visão super abstraída. Então é meio difícil de fazer isso aqui no C. Já no assembly é super fácil. No C a gente tem uma abstração gigantesca. A gente não tem como ter controle sobre a memória. Então no C a gente tem uma visão distante do hardware e uma visão abstraída da memória. Já no assembly a gente tem aquela visãozinha mais perto, a gente tem como se aconchegar mais e controlar de uma forma melhor. E tem como a gente ter um formato específico das instruções assembly, né? Que a gente tem primeiro o formato mais básico, que é o mnemônico e os operandos. Tem instrução com 2 operandos, instruções com 1 operando e instruções sem nenhum operando. O Assembly x86 ele tem no máximo 2 operandos. Já o Assembly do ARM tem 3, 4 operandos. O do AVR, se não me engano, também é só 2. O do PIC é 3. Do Motorola 68000 é 3. Então você tem essa digamos, padronização. E como é que funciona isso? No Assembly a gente tem uma instrução, um destino e a origem. Nesse caso específico a gente vai estar movendo da origem para o destino, utilizando a instrução move. No C, para a gente fazer isso, a gente pega uma variável de destino igual a uma variável de origem. A variável de destino vai receber a variável de origem utilizando o operador igual, né? No Assembly, para a gente terminar a instrução e para outra, a gente utiliza uma quebra de linha. No C a gente utiliza um ponto e vírgula. Já no Assembly, se a gente quiser fazer um códigozinho direitinho, a gente tem que botar uma instrução abaixo da outra. Por isso a gente chama de programação procedural. Uma depois da outra. E a gente tem algumas instruções básicas do Assembly. Todos em texto mnemônico.
De novo, o que é mnemônico? Mnemônico, né, é um conjunto de técnicas e estratégias que é utilizadas para você lembrar de alguma coisa quando você vê um mnemônico. No caso aí do assembly, são nomes memoráveis. Você olha para aquele texto e você memoriza o que ele significa. E é possível até você olhar para as instruções mais simples e você olhar para a instrução e descobrir o que ela faz. Olha, move, o que ela faz? Poxa, MOV, parece muito com a palavra move em inglês. E é exatamente isso que ela faz, é uma instrução de movimentação. O ADD parece muito com add, que em inglês é adicionar. E é exatamente isso, a instrução de adição. Já o subtract, em inglês, subtrair. Mesma coisa. E o return, né, que é do inglês retorno, que a gente também tem como ver o texto e já sabe para que significa. Vamos aqui destrinchar rapidamente cada instrução. O mover, a instrução de movimentação, vai mover da origem para o destino. Em C, seria destino igual a origem. Já o ADD, ele faz a adição. Ele pega a origem, soma no destino e salva no destino. Em C seria como? Destino é igual a destino mais origem. Subtração ao contrário. Ele pega destino e subtrai da origem. E a instrução é sub. Já o ret, ele retorna de um procedimento. Retorna de uma função. Então, no C você tem o retorno, né? E você retorna um certo valor de retorno no C. Já no assembly, você dá um ret. Por quê? Onde é que está o valor de retorno? No assembly, a gente tem uma convenção que a gente presume que o valor de retorno está em EAX. Então, a gente coloca o valor de retorno em EAX e utiliza a restrição ret. Tanto que uma função em C, ela vai ser transcrita dessa forma. O retorno é em EAX e return é transcrito em ret. Então, para se retornar de uma função assembly, você utiliza o ret. Ao invés de return 0, você coloca 0 em EAX e utiliza o ret. Coloquei aí algumas equivalências básicas, né, para a gente verificar. Coloquei dois programas, um em assembly e outro em C. O que esse programa em C faz? Ele inicia uma variável no 1 com 3, inicia uma variável no 2 com 6, inicia uma variável res com 0. Res iniciou com 0, só que eu quero que res receba no 1 mais no 2. No caso, res vai receber 9, que é 3 mais 6. Depois ele dá um return de 0. Isso no C. Vamos aqui para assembly. Opa, tem uma porrada de coisa aqui. Por onde eu começo a ler, né? Então vamos ver aqui. Section.data. No 1, no 2, res. Opa, mesma coisa aqui do C, né? E tem o mesmo valor numérico também. 360. O que é isso? Aqui tem section.data. Você vê data, você lembra de dados. Você lembra de dados que podem ser dados que podem ser manejados. Então você pensa aqui, poxa, isso aqui devem ser as variáveis, né? Então vamos para frente. Section.text, global main. Você olha para o main e você vê que aqui também tem um main, né? Então o que você pensa? Se o main aqui é a função principal, aqui também deve ser a função principal. Aqui o que ele está fazendo? Move AX no 1, move ABX no 2. O que é isso, né? A gente partindo daqui, né? Move destino origem. Se ele pega da origem para o destino, então ele está na verdade pegando da memória e jogando para o destino, que é o registrador. Então ele está pegando esse 3 e jogando para AX, e pegando esse 6 e jogando para ABX. Depois que ele já movimentou da memória para o registrador, ele vai fazer a soma, que é o ADD. Você olha para cá e você vê, isso aqui deve ser uma soma. Então ele vai somar os registradores EAX com EBX e salvar em EAX, como a gente já viu aqui. Ele vai pegar esse valor, guardar no EAX essa soma. Só que eu quero pegar esse valor e jogar para res, né? Assim como está aqui. É só o que falta aqui, é isso. E tá aqui, ele pega o valor EAX, né? Que tá bem aqui, ó. EAX que a gente pegou aqui. E quer jogar para res. O que ele faz? Ele pega a origem, é o registrador, e o destino é a memória. Então ele vai jogar do registrador para a memória. E depois ele vai retornar 0. O que ele faz? Move 0 para EAX e retorna. Retorna o valor em EAX para quem chamou. Que no caso quem chamou essa função foi o kernel, né? Quem chama essa função é o kernel. E basicamente é essa a equivalência que a gente pode fazer, né? Disso aqui pelo menos. Que a gente tem as variáveis, que a gente tem as instruções
nosso retorno de zero, nossa soma, né? Então é basicamente isso que esse programa em Assembly a gente pode fazer, as nossas conclusões. Vamos aqui destrinchar um pouco rapidamente as equivalências. Na memória lá, a gente tem no C int num1 igual a 3. Já no Assembly, para a gente pegar a memória, a gente não pode fazer int num1 igual a 3. A gente tem que fazer num1 dd3, né? Você já está vendo aqui. Esse e esse são iguais. O que os dois fazem? Eles reservam 4 bytes de memória. E a esse espaço reservado, atribui o valor 3. Já na soma, como é que é a soma no C? Res igual a no 1 mais um 2. Como é que é a soma no Assembly? Ele passa no 1 e no 2 para registradores e depois somam eles utilizando a instrução add. Então toda soma que é feita lá no C, ela depois é transcrita por um add feita no Assembly. Como eu coloquei aqui, várias instruções em alto nível, né, são repassadas em várias instruções de baixo nível. Então, um único res, ele pode ser transcrito em várias instruções. Então, é bom você ter cuidado, né? Tipo, você faz uma instrução muito complexa no C, se não tiver como diminuir ela vai ser transcrita em várias instruções assembly, isso pode prejudicar teu código. Instruções assembly tem limite de operandos, como eu falei, o máximo é 2. Então, programas em assembly são mais complexos. Opa, tem alguém entrando aí. Super atrasado. Então, se você, por exemplo, tem um código em C que ele faz uma soma de 100 valores, né? Eu nem sei se cabe 100 valores numa expressão de alto nível. Mas você tem, por exemplo, no 1 mais no 2 mais no 3 mais no 4 mais no 5. Isso vai ser transcrito em várias instruções para fazer essa soma. Fazendo aqui uma outra comparança, né? A gente tem a função principal nos dois. Aqui no C é o int main e no assembly é o main 2 pontos. Já o retorno, aqui no alto nível é return 0 e no baixo nível a gente primeiro coloca o valor de retorno em AX, depois retorna. Vocês podem ter, se vocês lembrarem da minha definição de assembly, lá dizia, um programa assembly é dividido em algumas seções, algumas partes. O assembler vai pegar esse programa em assembly e vai juntar em um único programa. Aqui é exatamente a mesma ideia. O programa assembly ele realmente é dividido em partes, em 3 seções. Então, o assembler vai pegar o programa assembly, né? O assembler vai pegar o código assembly e juntar em um único programa que pode ser executado. Então, a gente tem em um programa assembly a gente tem 3 partes. A gente tem a section.data, que são os dados inicializados. A gente tem a section.bss, que são os dados não inicializados, que a gente preenche esse valor depois. É como se você fizesse int valor 2 pontos. Você não inicializou ele, você só deixou ele ali, você só declarou. O section.test é onde fica o código. Ele já começa ali com a declaração da main, assim como na C, né? O que isso acontece? Quando você declara main, você declara aquela função, você está dizendo ao kernel onde começa o programa. Então, todo programa que roda em cima do sistema operacional ele tem que começar com main. Lá na seção de texto, a gente, por hora, vamos olhar para o retorno, né? A gente tem aqui section.test, onde ficam os códigos. Global main, que a gente não sabe o que é ainda. Main, que é a função principal. Isso aqui também deve ser alguma coisa da função principal. E a gente tem aqui um código, que não interessa. E a gente tem aqui o retorno. O retorno da função principal, como eu já falei, é feito pela instrução RET. Que ela retorna da função, no caso ela retorna da main para quem chamou, ou seja, o kernel. Ela retorna dessa função o valor de AX. Então, se AX tem, por exemplo, 0, quem chamou vai retornar 0. Se eu retornasse, por exemplo, 1 em AX, ia dar erro, né? Porque 1 é o código de erro. Então, se você retorna 0, significa que deu tudo certo. Então, return 0 aqui é isso aí. Ele termina o programa sem erros. E a gente consegue inicializar dados, como eu já falei. A gente tem aquela section.data, a gente consegue inicializar alguns dados para a gente utilizar. E na section.data a gente define um espaço na memória para uma variável e estabelece um valor para ela. Então ela já vai iniciar com um certo valor.
Para a gente colocar valores na memória, a gente precisa de uma etiqueta, precisa de um tamanho de dado e precisa de um valor. Lembra lá que a gente tinha no 1 DD3. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Valor inicializado é a etiqueta. DD deve ser o tamanho, né? E 2 é o valor. Aqui a gente não vai ver por enquanto. Então a gente tem que definir uma etiqueta, tem que definir um tamanho, tem que definir o valor. Então a gente utiliza para isso uma pseudo-instrução chamada dx, onde o D ele significa define e o x é o tamanho do dado. Então define x, defina um dado de tamanho x, né? Então se por exemplo define word, eu quero reservar lá, quero colocar um dado em 2 bytes, tem que usar DW, define word. Um exemplo aqui, se eu quiser iniciar um valor, número na memória, com o valor numérico 257, eu quero que inicializar um valor lá com 257 que ocupe 2 bytes. Então o que é que eu faço? O nome é número, o tamanho é 2 bytes, é DW, né, define word. Lembrando que word é 2 bytes, byte é 1 byte, double word é 4 bytes e quad word é 8. Então se eu quero 2 bytes é word, né? Então o x vira W. Número, DW, 257 que é o valor. Isso é um exemplo. A gente tem várias pseudo-instruções para isso. Lembrando de novo, para cada dado tem uma pseudo-instrução para alocar valores na memória. Então, se eu quero alocar um byte, eu utilizo o DB, aloco um byte. Se eu quero alocar uma palavra, Word, eu utilizo o DW e ele aloca 2 bytes. Se eu quero alocar uma palavra dupla, uma double word, né? Você utiliza DD, define the word, aloca 4 bytes. E assim por diante. A gente vai mais utilizar esse double word, porque ele é basicamente o int, né? Então se eu quero definir um int, eu tenho que utilizar um double word. Toda vez que você vai no C colocar int tarará, você está reservando 4 bytes. E aqui no C, no assembly não é diferente. Você está definindo um int aqui, o seu nome da sua variável, o tamanho dela que é 4 bytes e o valor dela que é 2. Então a gente está aqui reservando 4 bytes para um valor. Aqui no caso a gente está reservando 2 bytes para 257 e a variável é número. Espero que tenha ficado entendido. Essa parte é um pouco complicada, mas é isso mesmo. Vocês vão uma hora ou outra vão ter que se aconchegar com essa ideia. Alguém deve estar se perguntando aí, por que a gente utiliza registradores como intermediários? Por que a gente não faz, por exemplo, ADD no 1 com no 2? Aqui a gente está colocando os valores da memória no registrador e somando os registradores, né? Por que a gente não faz direto? Porque essa operação ela é inválida, mas tem um motivo para ela ser inválida. O motivo é o seguinte: a memória RAM só tem 2 estados, como eu já expliquei, 2 estados exclusivos, leitura ou escrita. Você não pode ler enquanto você escreve. E essa instrução ela estaria lendo enquanto escreve. Ela estaria lendo esse número e lendo esse e escrevendo nesse. E isso não pode. Você não pode ler e escrever na memória ao mesmo tempo. Você tem que utilizar um armazenamento temporário para trocar de estado. Você tem que trocar da leitura para escrita e você tem que utilizar um registrador para isso. Olha aqui, ó. Quando eu faço no memória para RAX, eu estou lendo da memória. Aqui também, estou lendo da memória para o registrador. E aqui eu estou pegando o registrador e escrevendo a memória. Eu só consigo ler ou escrever por instrução. Eu não consigo ler e escrever na mesma instrução. Isso é impossível, por causa da limitação da memória RAM. Então, se você acha que você pode fazer isso em assembly porque você faz em C, saiba que no C, quando ele vai para o assembly, basicamente esse programa vira semelhante a isso. Fica muito semelhante a isso. Então, resumindo tudo, você não pode ler e escrever da memória. Você tem que primeiro ler, primeiro ler da memória, pá, pra cá, e depois você escreve, pá. Show de bola? Pessoal, a gente já extrapolou um pouquinho aqui. 13h13. Vou dar um tempinho para vocês beberem água, pra gente voltar, pra melhorar o nosso... Vou salvar aqui.